Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bianca Marcheso e esse é o quadro Eu Não Tenho Mais Medo, onde eu conto relatos de relacionamentos abusivos que vocês me enviam. Então, se você passou por um relacionamento abusivo ou conhece alguém que passou e queira compartilhar aqui conosco, eu vou deixar o link do formulário para vocês preencherem e me enviarem esses relatos. E no vídeo de hoje vamos conhecer o relato da Lilo, uma mulher que conseguiu sair de um relacionamento completamente tóxico. Mas antes de acompanhar esse relato, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. Lembrando que o intuito desse quadro é conscientizar as pessoas sobre os relacionamentos abusivos e também ajudar quem passou ou quem passa por isso, porque quanto mais a gente fala, mais leve o assunto fica. Todos os recados dados, bora pro vídeo! Hoje conhecemos o relato de uma moça que pediu para ser chamada de Lilo porque ela gosta muito do filme Lilo e Stitch. Somos duas. A Lilo tem 23 anos e mora em Rondônia, mais precisamente no município de Vilhena. Mas antes de falarmos sobre o relacionamento, precisamos saber um pouco mais sobre a infância da Lilo. Ela escreveu que viveu apenas com a sua mãe e com as suas irmãs até os 12 anos de idade, porque o pai dela o abandonou quando ela era bem pequenininha. E por causa desse abandono, a Lilo cresceu com muitos traumas e também com muita carência por atenção. Ela também relatou que foi abusada sexualmente. Na infância, ela não disse por quem foi, por qual parte foi, mas sabemos que isso gera um trauma muito grande. Quando a Lilo completou 12 anos, a sua mãe conheceu um homem que seria o futuro padrasto da Lilo, e diferentemente do que a gente vê sobre os padrastos, esse homem era realmente bom. Ele conta que ele era um dos melhores amigos dela, eles tinham um relacionamento assim mesmo de pai e filha. Na sua adolescência, a Lilo contou que ela era uma menina considerada rebelde, ela sempre aprontava e ficava de castigo. Ela disse que provavelmente por essa carência que ela sentia, ela beijava vários menininhos escondidos e os pais dela então a colocavam de castigo sem celular. Nesse período, a Lilo tinha autoestima muito baixa e sofria um certo grau de bullying na escola porque ela era uma garota alternativa que pintava os cabelos. Até que, como ela mesma conta, tudo começou em 2013, quando ela estava no primeiro ano do ensino médio e tinha 15 anos. Na metade do ano, a Lilo ficou de recuperação em uma matéria e nessas aulas de recuperação ela acabou conhecendo um menino que seria o seu futuro namorado. Da primeira vez que ela o viu, ela imediatamente se apaixonou, porque aquele menino era muito bonito e parecia gostar das mesmas coisas que ela gostava. Esse garoto se chamava Ariel e era um ano mais velho do que ela. Eles então rapidamente criaram uma conexão. Esse garoto era tímido e gostava da banda Linkin Park, assim como a Lilo. No começo do relacionamento, o garoto parecia comportado e doce, ele adorava ouvir a Lilo, assim como ela também adorava ouvir ele. Nessas conversas, a Lilo descobriu que o Ariel tinha depressão e assim ela começou a tentar ajudar ele. O relacionamento então começou a ficar sério e a Lilo quis contar para o padrasto sobre o seu namorado. Ela então conta para o seu padrasto, que na verdade ela chamava já de pai, e diz que ela queria namorar com ele sem ter que ser escondido. O pai então entende e concorda, porém com uma condição. Eles só poderiam se ver 2 vezes na semana, sendo que uma eles teriam que estudar e na outra poderiam sair, fazer o que quiserem. Eles então estudavam nesse primeiro dia e no outro eles saíam, iam pro cinema, faziam várias coisas. Um outro hobby do casal era fazer a noite do filme, onde eles comiam e passavam a madrugada assistindo desenhos. Ela conta que tudo aí ainda era feito sem malícia. Eles dormiam juntos, mas nada acontecia porque eles realmente eram muito inocentes. Eles então namoram por 6 meses, dessa forma com muito carinho e muito amor envolvido. Os únicos problemas assim no relacionamento era mais a depressão do Ariel, mas a Lilo tentava a todo custo, como podia, ajudar ele. Porém, depois desses 6 primeiros meses, algo no relacionamento mudou. Ao invés de depressivo, o Ariel passou a ter comportamentos agressivos. No início do relacionamento, a Lilo escreve que o Ariel jogava jogos de videogame esporadicamente,
mas com o tempo isso passou a ser toda hora. Ela chegou a perceber essa mudança de comportamento, mas ainda não era algo tão grave. Até que, uma certa vez, o Ariel tomou o celular da mão da Lilo e leu uma conversa que ela tinha com um menino da sala dela sobre um trabalho de escola. Depois desse momento, a vida da Lilo se tornou um inferno. O Ariel então passou a proibir a namorada de ter amigos e também de conversar com qualquer outro rapaz. Eles brigavam o tempo todo e em uma dessas brigas, o Ariel chegou a dizer que precisava se segurar para não agredir a Lilo. Depois disso, as agressões tanto físicas como psicológicas começaram. O Ariel beliscava a barriga da Lilo, deixando assim vários hematomas, e ainda a chamava de gorda, mesmo ela estando abaixo do peso ideal. Esses beliscões, então, passaram a ser constantes. Toda vez que o Ariel ficava com raiva, ele descontava na Lilo. Quando ela falava para ele que ele estava a machucando, ele dizia que a culpa era dela mesmo por tê-lo estressado. Em uma certa ocasião, a Lilo tirou a mão do Ariel de perto dela, e aí o Ariel deu um tapa forte no braço dela, e isso a deixou em choque, porque até aí nunca tinha sido uma agressão tão forte assim. Ele então passou a controlar a vida da Lilo e ela passou a viver de uma forma completamente regrada. Ele inclusive controlava até o dinheiro que a Lilo ganhava de mesada, que não poderia ser gasto em outra coisa a não ser com ele. Se por acaso ele descobrisse que a Lilo tinha gastado R$1 sem ser com ele a agredia. Nessa época, a Lilo tinha um canal no YouTube e ela adorava postar vídeos, mas isso ele também passou a controlar. Para fazer com que ela desistisse do canal, ele tirava peças do computador dela para ele não ligar mais e também escondia a sua câmera. No outro ano, em 2014, eles tiveram a sua primeira relação sexual e, como foi contado por ela, foi ruim. Mas se ela reclamasse, ele a agredia e a obrigava a fazer coisas que ela não queria. Como eu disse anteriormente, a Lilo foi molestada quando era criança e tinha muitos traumas por causa disso, mas o Ariel parecia não ligar. Em uma certa ocasião, a Lilo recusou se relacionar com ele porque estava triste, ela não estava bem por algum motivo, mas ele simplesmente a forçou. Ela então começou a chorar, mas ele continuou, mesmo sabendo sobre o seu passado. Ela disse que ele a olhava com um olhar de raiva toda vez que ela se recusava a ter relações e que aquela relação forçada funcionava como um aviso para que ela soubesse que mesmo se ela não quisesse fazer, ela teria que fazer contra a sua vontade. Depois desse dia, por várias vezes, ele teve relações com ela enquanto ela dormia e quando ela acordava, ela tinha que fingir que estava dormindo porque tinha medo de apanhar. Nesse período, ela já não tinha mais ninguém. Os seus amigos ela havia perdido porque ele a proibia de conversar com ele. E ela estava se distanciando dos seus familiares, porque ele não deixava com que ela conversasse nem com os próprios pais. O Ariel a manipulava, fazendo ela acreditar que os próprios pais a odiavam. Isso estava acabando com ela. Ela chorava sem motivos, na verdade com motivos, durante a aula e passou a ser agressiva com seus colegas. Isso é muito comum nos relacionamentos abusivos, onde a vítima passa a ter os mesmos comportamentos do agressor. Ela então passou a ser odiada no colégio e era tida como a chata. Ela ameaçava agredir as pessoas e também falava que ia quebrar as coisas ao seu redor. As brigas na escola se tornaram constantes e os pais da Lilo perceberam a sua mudança de comportamento. Eles então a questionaram sobre o que estava acontecendo, mas ela sempre omitia, falando que era na verdade as pessoas da escola que a tratavam mal. E desse comportamento de repetir o que o agressor faz, como o Ariel tinha muitos ciúmes de tudo que ela fazia, ela também passou a ter esses ciúmes dele. Mas, diferente dele, esses ciúmes que ela tinha realmente fazia sentido. Ela encontrou no celular do Ariel mensagens tanto de homens como de mulheres sobre relações sexuais, e quando ela perguntava para ele sobre isso, ele dizia que era tudo na cabeça dela. A Lilo começou a sentir ciúmes de uma moça que o Ariel conversava, mas ele dizia que ela estava inventando coisas. Isso é conhecido como gaslighting, onde o agressor faz com que a vítima duvide da própria sanidade. Durante todo o relacionamento, a Lilo tentava terminar com o Ariel, mas ele insistia.
Quando ela tentava terminar com ele, às vezes ele chorava e pedia perdão, mas outras vezes ele dizia que se ela terminasse, passaria a vida inteira sozinha. Outras vezes ele dizia que estava ficando doido pela depressão e que estava vendo coisas e que também culpava ela por querer terminar com ele. Em situações mais críticas, ele dizia que se ela terminasse com ele tiraria a própria vida porque ela era a única coisa que o mantinha vivo. Quando isso acontecia, ele se automutilava. Às vezes era por causa realmente da depressão, mas muitas outras vezes ele fazia isso de propósito, só para Lilo se sentir culpada. E aí eles voltavam e começava o ciclo da lua de mel, que é quando o agressor ele pede desculpas, ele parece se redimir para a vítima para tentar uma reconciliação, né? Só que aí depois ele volta aos comportamentos agressivos. No caso do Ariel, ele comprava coisas para Lilo, comprava comida, chocolate, mas depois, uma semana ou nem uma semana, ele voltava com as agressões. Mas o pior aconteceu no ano de 2015, porque os dois passaram a estudar no mesmo período da escola, fazendo com que ele controlasse ainda mais a vida da Lilo. Ela então passou a ser cada vez mais agressiva com os colegas e ele, ao invés de ajudar ela a controlar essa raiva, ele a aconselhava e a incentivava a sentir cada vez mais raiva. Até que, em uma certa vez, uma garota estava zombando da Lilo por causa dos seus cabelos verdes. E aí a Lilo pediu um conselho para Ariel, que a incentivou a bater na garota. Então, no meio da aula, a Lilo agride essa garota por ter sido incentivada pelo Ariel. Depois dessa briga, os familiares então levaram a Lilo para o psicólogo e nisso ela descobriu que o seu relacionamento era abusivo. Depois que ela percebeu que aquele relacionamento não era saudável, ainda demorou um pouco para que eles cortassem totalmente os laços. Na verdade, ela foi percebendo que aquela relação era insustentável e, a cada briga, ela pensava em terminar. Nesse ano, ela até conseguiu um emprego, mas, como vocês podem imaginar, o Ariel não permitia que ela trabalhasse. Ela então teve forças e conseguiu terminar o relacionamento, mas os dois passaram a ser amigos. Isso, claro, era uma artimanha do Ariel para continuar controlando a vida da ex-namorada. Eles então acabaram ficando mais uma vez, e aí a psicóloga fala para Lilo que ela precisava cortar completamente os laços com ele. Ela então conversa com o Ariel sobre cortar todos os laços com ele, e ele diz que se ela fizesse isso, ele iria matá-la. Diante essa ameaça e várias outras humilhações, ela então tem coragem de terminar com ele definitivamente. Ela, com muito medo dessas ameaças, conta pro pai o que tinha acontecido, e aí ele a protege durante um ano. Mas esse ano se passa e o Ariel volta a ter contato com ela por causa de toda a dependência emocional criada nesse relacionamento. Ela então continua conversando com ele e eles voltam a namorar. A Lilo, quando terminou com o ex, ela foi diagnosticada com depressão e estava em tratamento. Mas depois desse ano, quando eles voltaram a conversar, ela piorou muito. Ela passava mal toda vez que o via, mas por causa da dependência emocional, ela continuava o vendo. Nessa relação, ele havia manipulado ela novamente, dizendo que ela era culpada pelo término da relação, e claro, ela acreditou e os dois voltaram. Até que, 2 semanas depois, mesmo o Ariel estando com ela, ele arrumou uma outra namorada. O Ariel não tinha contado para ninguém que estava com a Lilo. Na verdade, ele havia contado para todo mundo que a Lilo estava o perseguindo, quando na verdade era ele que queria manter contato com ela. Como ninguém sabia da relação, a Lilo então foi chamada de louca por todos os amigos do Ariel. E é geralmente assim mesmo que acontece, a vítima sofre muito no relacionamento e quando ela finalmente termina, ela ainda sofre e é chamada de doida. E como vocês podem imaginar, o psicológico da Lilo não estava nada bem, ela estava sofrendo com crises de pânico e não aguentava mais tantas humilhações. E, infelizmente, a depressão dela piorou, fazendo com que ela tentasse tirar a própria vida, mas felizmente a socorreram a tempo. Depois disso, os pais dela acolheram e cuidaram dela até a sua saúde mental melhorar pelo menos um pouco. Ela disse que nunca mais conversou com o Ariel, mas que tem notícias sobre ele, porque ela é amiga do seu irmão mais novo. Ela também disse que nunca o denunciou,
porque ela tinha medo de morrer e também ela se sentia culpada por estar naquela relação. Eu espero que você tenha conseguido se livrar dessa culpa. Eu sei que é difícil, porque esses relacionamentos deixam marcas, mas eu tenho certeza que vai tudo melhorar. E no final das perguntas, eu sempre deixo um espacinho para as vítimas darem algum conselho para quem está passando por um relacionamento abusivo. E o conselho da Lilo foi o seguinte: comece a passar mais tempo sozinha, longe da pessoa, se concentre em cuidar de você e quando se sentir forte o suficiente para terminar, termine por mensagem mesmo. Não dê nenhum tipo de abertura para essa pessoa te ver pessoalmente e faça um boletim de ocorrência. Eu concordo totalmente com esse conselho, porque ninguém precisa dar nenhuma satisfação ao agressor. Ele não merece, fora que é muito perigoso quando você vê o agressor pessoalmente de novo, porque muitos não aceitam o fim do relacionamento. E é com esse conselho que a gente termina o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários mensagens de apoio para Lilo, para ela perceber que não está sozinha. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!